irmãos, que a paz do Senhor Jesus. Amém. É um grande prazer, né, estar nessa casa, conhecer mais um povo de Deus que vai subir para a glória, nós todos juntos. Eu quero trazer a paz do meu pastor, né, porque a gente tem que vir debaixo da bênção, da graça, né. Então, pedi a autoridade, pedi a permissão dele para estar aqui hoje. Ele permitiu, então ele falou assim, vai na graça, vai na bênção, né? Então eu quero trazer a paz dele, a paz dos pastorais, de Mel, a pastora Inês, eu não sei se ela já veio aqui, mas ela vai na bênção, né? E vamos fazer a obra do Senhor, né? Vamos fazer a vontade do Senhor, como a irmã ali falou. A gente não tem que falar aquilo que a gente quer, né? A gente tem que fazer a vontade do Senhor. Estou muito feliz porque é mais um dia na presença do Senhor, é mais um dia para a gente louvar e agradecer o nome do Senhor, porque o Senhor ele já se faz presente. Glória a A palavra do Deus. Senhor diz assim que onde há 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente. Né? Ainda que a gente acha que a gente é pequenininho, que a gente é em poucas pessoas, mas Deus ele faz o querer, a vontade dele, às vezes. Aleluia. Uma pessoa, quando ele quer falar, eu falei para Deus assim, Senhor, se tiver uma pessoa, se tiver que falar essa palavra, é para falar, ele falou, é essa palavra que eu quero que fale. Amém. A palavra do Senhor não é minha, a palavra eu orei muito desde o dia que o Luquinha me convidou, o evangelista Luquinha, né, ele é meu sobrinho, mas a gente tem essa intimidade, né, então a gente já começou a ler a palavra e perguntar para Deus, Deus, eu não quero falar o que eu quero falar a tua palavra, né, ainda que seja dura, mas a gente tem que obedecer ao Senhor. Vamos ler aqui, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória! Aleluia! Tiago 3. Aleluia! Tiago 3, está no finalzinho da Bíblia, lá perto de João, Lucas, Apocalipse. João 3, versículo 9. Sobe no altar, pode subir no altar, pode subir. Pode subir. Quero minha pesada. Pode subir no altar. Obrigada. Deus abençoe. Amém. A palavra do Senhor diz assim, todos acharam? Amém. Vou esperar. Tiago 3, lá no finalzinho. Tiago 3. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Pode ser assim. Louvado seja Deus. A palavra ajuda, né? A palavra que Tiago, ele vem enfatizando em todos os capítulos dele aqui, a respeito da língua, a respeito daquilo que a gente profeta, que a gente fala. Então, o Senhor, ele tem falado ao meu coração. Às vezes a gente peca sem querer, né? Às vezes a gente faz sem saber o que está fazendo. Está falando, está agindo de uma forma, mas está desagradando a Deus. E a palavra do Senhor diz aqui, no capítulo 1 do versículo, no versículo 1 do capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos desses como vocês são. Perdão. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Muitas das vezes a gente quer ensinar aquilo que a gente não sabe, é palpitar aquilo que a gente só ouve de outras pessoas e faz menção do nome do Senhor errado. Então Deus fala assim, o maior rigor a gente vai ser julgado, vai ser, a gente vai ser
atribuído, né? Deus vai querer mais da gente quando a gente quer ser aquilo que Deus ainda não chamou, né? A gente às vezes quer ser mais do que é. E Deus fala assim: senta para ouvir mais, aprende mais, queira ser ouvinte da palavra do Senhor. Porque a gente não quer, às vezes, ouvir. A gente ouve pastores, pregação, coisas por aí, e às vezes não é o que Deus quer que a gente ouve. A gente tem que ler a palavra. A gente tem que ir na palavra, ouvir mais a Deus, ouvir mais a Bíblia, ler mais a Bíblia, ficar focado na Bíblia, para depois a gente ser galardoado como mestre, para a gente ser chamado para um cargo melhor, para a gente ter a vontade de Deus na nossa vida de levar a palavra como Ele quer. E às vezes a gente abre a boca e não é o que Deus quer. Deus fala assim hoje: ouve mais, senta para ouvir mais, porque a gente quer se expressar. Deus fala aqui na palavra: eu chamei vocês para vocês ensinarem, para vocês fazerem discípulos. Ensinar. Vamos pegar comigo, por favor? Ensinar, fazer discípulos, que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine eles a palavra. Mas às vezes a gente quer ensinar demais. Deus está falando, ensina, mas às vezes a gente quer ensinar demais. Obrigada, Lucas. E Deus fala assim: não queira ser, deixa que eu te faço um mestre. Aleluia. Mas enquanto isso, você senta e ouve mais. Aleluia. Porque às vezes a gente precisa estudar mais a palavra. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus fala assim: nós vamos ser julgados com maior rigor aqueles que falam demais, aqueles que não estão fazendo o querer a vontade do Senhor como Ele quer. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus diz assim: ó, todos nós tropeçamos no falar. Aleluia, Jesus. Quem aqui é perfeito? Ninguém. O Tiago está falando aqui, olha, não tem um que não fala. Não tem um que não abre a boca para ter uma hora que, né? Nós somos essa pessoa. A gente abre a nossa boca e quando vai ver já soltou, já era, né? E Deus fala assim: não tem ninguém perfeito. E se alguém se acha perfeito, consegue dominar todo o seu corpo. Então, se você consegue ser perfeito na língua, você consegue dominar todo o seu corpo. E a gente não é perfeito, a gente não consegue isso. E Deus fala aqui, ó, lá em Tiago 1,19: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e para irar-se. Porque a gente é falho. A gente fala, se ira, né? A gente acaba discutindo, falando coisas que não é para falar. E se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus quer, o nosso Pai quer, aceita como pura e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas e dos dificultados. A palavra do Senhor diz assim: se você tem que fazer algo para o Senhor, primeiro cuida daqueles que precisam. Primeiro cuida dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos que têm dificuldade. Porque às vezes a gente está dentro da igreja, a gente quer ser mais do que o outro. A gente quer subir rápido. A gente quer cargo rápido, né? Eu estou há 20 anos na mesma igreja. Desde quando ela foi fundada, como Missões Rompendo em Fé, eu estou ali. Eu fui ser diaconisa não faz muito tempo, né? E ainda não sei nada. Ainda estou aprendendo. Ainda estou ouvindo muito. Ainda que a gente é muito falha. Eu moro muito longe da minha igreja. É como o Lucas e a Bruna moram, né, na Casa Verde. Eu moro em Perus e eu congrego perto da casa dele, na Casa Verde. Então, assim, eu vou muito pouco na igreja, mas eu vou de domingo. Quando a gente vai na quinta-feira, eu e meu esposo,
mas a gente tem que dar mais, a gente tem que ouvir mais, a gente tem que estar mais na presença do Senhor. E Deus fala assim, se alguém se acha religioso, não adianta a religiosidade, a gente tem que cuidar daqueles primeiros que precisam, porque a gente passa pelo largo, você vê um necessitado, você vê um mendigo, para atravessar a rua, não vou nem chegar perto. A gente é assim. Nós não somos perfeitos. A gente faz isso. Né? Alguém pede esmola, não tem não, você até tem, mas não tem não. Né? A gente até é assim. Mas Deus fala assim, cuida primeiro dos necessitados. Cuida primeiro dos. Para depois você querer um cargo dentro da igreja. Querer ser mestre. Querer ser um pastor. Querer ser alguém. Deixa que Deus vai fazer isso por você. Aleluia, louvado seja Deus. Deus tem a hora certa. Deus ele tem um propósito na vida de cada um. Deus ele tem um tempo certo para todas as coisas, como diz a palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Vai chegar o seu momento. A irmãzinha, a gente até profetizou, você vai ser pastora. Oh, Jesus. Por quê? Porque a gente se acha pequenininho. Porque a gente se acha que não tem nada. Mas Deus sabe quando, que hora. Eu não sei se vai ser agora, se vai ser com 60, com 70, com 80, né? Eu já estou com quase 60, estou com 57. Então a gente não sabe quando é a vontade de Deus, mas a vontade é de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus fala assim, olha, tome também como exemplo. Aleluia, louvado seja Deus. Os cavalos que tem freio na boca, os navios que tem aquele timão que, né? Deixa Deus conduzir você, porque o cavalo é conduzido por nós, o navio é conduzido pelo piloto lá do navio. Então assim, é tão pequenininho a bordaça que coloca na boca do cavalo e você consegue dirigir. Deixa Deus dirigir você. Amém. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. É como um navio assim. É tão pequenininho que ele faz um grande navio. É ir para um lado e para o outro. É assim que é o nosso Deus. A gente não é pequeno na presença do Senhor. A gente só tem um defeito. Alabaxeira e cantalabaçúria, que é a nossa língua. Mas se a gente frear a nossa língua, Deus ele vai conseguir dirigir-nos para onde Ele quer, fazer o que Ele quer na nossa vida. Louvado seja Deus. E Deus ele fala aqui da língua. O Tiago fala da língua aqui, que a língua ela pode botar fogo numa floresta. A gente tem que tomar cuidado com a nossa língua, porque Deus, a gente fala assim, não estou fazendo nada demais, estou fazendo dando minha opinião, fazendo um comentáriozinho, mas só que você pode matar a pessoa que está do seu lado, matar a pessoa que está dentro da sua casa. Eu fiz isso, eu e meu esposo. A minha filha cantava na igreja, minha filha mais nova, a Maiara, ela começou a cantar a música da Cassiane e ela começou a puxar assim, a gente falou assim, nossa, tá parecendo uma trombeta, né? Ela falou, um tanto mais. Saiu da igreja. Você viu? A língua. Pequena coisa, ó, a gente, né, só vai fazer uma brincadeira com ela. Nem por brincadeira a gente tem que... irmã, mas a gente tem que ser perfeito? Não, a gente não consegue ser perfeito. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele lá em Isaías fala, vê? Isaías, vamos lá. Vamos pegar aqui para a gente falar direitinho, né? Isaías 53, 7, se alguém quiser. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, e não abriu a sua boca. Jesus já abriu a boca. Quando ele estava ali, sendo imolado, quando ele estava sendo pregado na cruz,
Ele já levou essa parte. Por isso que Tiago está falando aqui. Não tem ninguém perfeito. Jesus já sabia que a gente ia abrir a nossa boca. Jesus já sabia que a gente ia falar besteira, que a gente ia criticar, que a gente ia falar mal, que a gente ia apontar, que a gente ia julgar. Jesus já sabia. Então ele fez essa parte. Porque não está escrito assim, ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele já não falou? Ele levou também calado. Calado. Essa parte de calado foi quando ele sabia que quando a gente pedir perdão, a gente ia ser perdoado. Aleluia. Então, hoje, se você, tudo aquilo que você falou, pedir perdão, Deus vai te perdoar. Aleluia. Porque Ele sabe que nós somos imperfeitos. Verdade, Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então, Deus diz lá em Tiago, aleluia, louvado seja Deus. A língua é como uma fagulha, ela bota fogo. Você pode destruir famílias inteiras. Você pode destruir um ministério. Você pode destruir um pastor, uma pastora. Você pode destruir um irmão. Você pode destruir seu pai, sua mãe, seu filho. Aleluia. Porque a nossa boca, ela pega fogo. A nossa língua. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim. Oh, glória, aleluia, louvado Seja Deus. A boca fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala aquilo que o coração está cheio. E eu lembrei agora que todos conhecem aqui Adolf Hitler, né? Aquele político alemão que conseguiu matar centenas, milhares de israelitas, né? Ele, com a boca, o governador, o presidente, ele não conseguia falar nada porque ele era gago. Hitler tomou a frente dele e começou a falar e começou a incitar que os judeus, por causa da religião, começou a matar. E nós sabemos, todo mundo aqui conhece a história de Hitler, né? Que ele matou muita gente. Então você vê que a palavra dele conseguiu matar muita gente. E, ao contrário disso, o Martin Luther King, aquele pastor lá dos Estados Unidos, que ele negrão, né, vamos falar assim, que não sei se vocês conhecem. Ele, com a palavra, ele conseguiu contornar o racismo. Ele conseguiu fazer com que o racismo fosse banido lá nos Estados Unidos, porque era muita coisa contra as pessoas de cor, né? Então, é uma coisa contrária já. Você vê que a palavra do pastor fez bem, conseguiu juntar muita gente, conseguiu levar a palavra, conseguiu modificar o lugar, só que o outro já conseguiu destruir. Então, a palavra ela tem poder. A palavra tem poder. Aleluia, louvado seja Deus. E no reino do céu é diferente. Aleluia, louvado seja Deus. No reino do céu, a gente vê que a palavra de Deus, todinha a Bíblia, é a palavra de Deus. Você vê que lá em Gênesis, Deus fez o mundo, fez o homem, fez tudo que existe, através do quê? Da palavra. Que haja luz, e houve luz, ele falou. Então tudo que a gente fala tem efeito, a nossa palavra tem poder. E se você falar bem, se você conseguir falar assim, ô minha querida, você é linda, meu amigo, você é inteligente. É como eu falava para minhas filhas quando elas eram pequenas. Elas falavam assim, mãe, eu não consigo estudar. Como você não consegue? Você é uma criança inteligente, você é uma menina inteligente. Eu falava para as duas, e elas falavam, mãe, eu tenho dificuldade. Não, mas você vai conseguir. Você tem que ter o quê? Um pouco de positividade e de fé. Você vai conseguir. Amém, Jesus. Você tem que ser positivo, você tem que lançar palavras positivas. Porque se você falar para uma criança, ixi, não vai dar em nada, essa aqui vai ser um qualquer, esse aqui não presta, esse aqui vai ser. Sabe por quê? Porque ela vai comer daquilo. Então a gente tem que levar a palavra
com positividade, com fé, Verdade. em cima da Bíblia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, louvado Glória seja a Deus. Deus, aleluia. Oh, glória. Oh, Por quê? Porque a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. E lembrando aqui, a profecia, o profeta, quando Maria foi visitada pelo anjo, o anjo veio falar com ela: Maria, você vai ser mãe de um menino, você vai engravidar, e ele vai se chamar Jesus. Ela fez o quê? Ela gerou aquilo dentro dela. Você vê? Faz efeito a palavra. Ela gera a vida. Glória a Deus, aleluia, Louvado seja Jesus. Deus. José acreditou? Não. Mas o anjo teve que vir só e falar para ele. Você vê que também veio falar para ele, né? Então a palavra ela faz efeito, louvado seja Deus. Eu creio, Oh, Jesus. glória! Aleluia! Jesus, quando veio chamar os discípulos, ele virou para Pedro e ele falou o quê? Você vai ser pescador de homem. Vem comigo, você vai ser pescador de homem. Jesus falou com ele quando começou o ministério de Jesus. Dali 3 anos, o Pedro deu um discurso lá em Atos. E ele ganhou 3.000 almas. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Palavra. Gerou o quê? Fé dentro de Pedro. E foi indo, depois de 3 anos fez efeito. Às vezes a gente acha que é no momento. Às vezes a gente acha que tem que ser agora. A live, xerecandai. É, Deus, aleluia. Mas tudo tem o tempo do Senhor. Mas a nossa parte, nós temos que fazer. Decanta a dessa maneira, Jesus. Oh, glória! Aleluia! E Deus fala assim: a língua que bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feito à semelhança de Deus. Você vê? A gente vem aqui e glorifica o Senhor, mas quando a gente chega lá fora, a gente fala mal do homem. A gente faz fofoca, a gente julga, a gente maldiz, a gente, né, faz uma crítica. Você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus, porque nós somos semelhança a Deus. Aleluia. É o que a palavra está dizendo aqui. Os homens são feitos semelhança de Deus. Então, se a gente está pecando, a gente está pecando aí. Porque a gente está fazendo. A gente faz. A gente faz, eu faço. A gente, quando vai ver, já era, já fez, já soltou. Né? É por isso que Deus está sempre ensinando a gente. É por isso que Deus está sempre falando conosco. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a gente tem que ser bênção. A gente não pode ser maldição. A gente tem que buscar levar a palavra e ser exemplo. Porque a partir do momento que a gente abre a nossa boca, a gente está deixando de ser exemplo. Então a gente tem que ser exemplo de quê? De Deus, da palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz assim, lá em Provérbios, eu já estou terminando. Lá em Provérbios 6, 16, 19. Vamos ler lá. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Provérbios Santo, santo é o Senhor. 6. Aleluia, louvado seja Deus. Eita, passou. Louvado seja Deus, Glória, aleluia. aleluia. Santo é o Senhor. É difícil ser crente, né? Verdade, Jesus. Mas nós, graças a Deus, temos a promessa de que se a gente se esforçar, a gente vai para o céu. Amém. Provérbios 6, 16 ao 19 diz assim. Vamos começar a 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Você vê que a maior parte aqui é língua, né? Você vê que engraçado, língua mentirosa,
testemunha falsa, aqueles que proferem mentiras, provocam a discórdia entre irmãos, tudo é língua, né? Você vê que interessante. Deus detesta. Então, se a gente quiser ser amigo de Deus, a gente tem que fazer o que Deus quer, né? Não fazer o que Deus odeia. Porque a gente fazendo coisas que Deus detesta, odeia, a gente está sendo inimigo de Deus. Então a gente tem que ser amigo de Deus, a gente tem que se aproximar de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória. E Ezequiel 37 diz assim: aleluia, louvado seja Deus. Profetiza sobre esses ossos secos, né? Verdade, Jesus. E, então, o que é profetizar? É você falar a palavra do Senhor. Porque a gente não tem outra coisa, o crente não tem outra coisa a não ser falar a palavra do Senhor. Às vezes a pessoa fala, eu já ouvi muito isso. Meu marido mesmo, enquanto ele não era crente, ele falava assim, nossa, você só fala isso. Você só tem isso para falar, você não fala mais nada. Eu falei, mas é o que Deus tem, eu tenho no meu coração, é o que Deus me deu. Eu quero o bem da pessoa, eu quero a salvação da pessoa, então eu vou falar. Não, mas você está sendo chata. Eu já ouvi muito isso. Eu já vi pessoas fugir de mim. Eu tenho um pessoal lá no Paraná que Deus me tirava daqui e me levava para o Paraná. Eu falava para ele assim, ó, Deus está falando para a gente ir para o Paraná. Ele falou, você é doida? Acabei de voltar de lá, voltar para lá. Eu falei, mas Deus está mandando. Chegava lá, o pessoal se escondia de mim. Por quê? Porque eu só falava de Deus. Amém, Jesus. Né? E eu ganhei a família toda para Deus. Aleluia. Ganhei a família toda. Glória a Jesus. Entendeu? E ó, demorou tempo para a pessoa se converter. Mas é promessa. Alain, Eu creio, Deus. não importa o tempo. O tempo é de Deus. Não importa. Deus vai fazer a obra. Mas faz a vontade do Senhor. Leva a palavra. Deus tem promessa na nossa vida. De ganhar por todos, a nossa família. Eu creio, Jesus. Continua fazendo o querer do Senhor. Fala mesmo. Deixa o pessoal falar. Eles vão falar mal de nós. Todo mundo fala. Todo mundo reclama. Nossa, lá vem a crente, lá vem a chata. Né? O pessoal reclama. O pessoal que não é crente, né? Mas continua. Deus é bom o tempo todo. Porque Deus chamou para a salvação de todos. Não é só nós. Eu creio, Que estamos dentro Jesus. da igreja. Aleluia. É salvação, Deus veio salvar todos. Quem não quiser, aí já não é problema seu. Lá em, eu acho que é Jeremias ou Ezequiel, não lembro. Atalaia, acho que é Ezequiel. Atalaia de Deus. Deus fala assim, eu te chamei por Atalaia. Para você ir fazer a vontade, fazer o meu querer. Chamei para você ir. Se você fizer,